A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. Que alegria poder mais uma vez estar aqui com vocês, para nós compartilharmos as lições da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2023. Lições essas maravilhosas e especiais, falando a respeito dos desafios que a família se depara, né? E assim, mediante a palavra do Senhor, buscar as soluções, né? Ou até mesmo evitar tais situações. Por isso, eu me alegro por estar aqui compartilhando esses princípios da palavra do Senhor e ajudando pessoas a quem nós cremos que assim tem acontecido. Amém, meus amados? Nessa feita, queridos, nós vamos para a 8ª lição. Você acompanha na tela a 8ª lição, que tem como título a importância da paternidade na vida dos filhos. A importância da paternidade na vida dos filhos. Nesse caso, está apontando muito para o pai, né? O pai em si, porque nós temos os pais, né? Se referindo a pai e mãe, mas nesse caso aqui está restrito a pessoa masculina, o pai, a figura masculina, o pai que compõe a família. Então esse é o nosso estudo de hoje. Acompanhe aí o textual também, e ele está em Efésios, no capítulo 6, verso 4, abre aspas, diz: "E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor." Efésios, capítulo 6, verso 4. Aí está, meus amados, o textual da nossa lição. Perdão. Quero deixar ressaltada aqui a verdade prática. Você acompanha na tela. A verdade prática diz: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Uma verdade prática aí sublime, contido muitos princípios para a nossa vida. Daqui a pouco nós vamos debulhar um pouco mais. Quero também deixar registrado, você acompanha na tela, os objetivos, meus amados, da nossa missão. O primeiro deles é apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. Segundo objetivo, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família. Terceiro, destacar a importância e valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Aí estão os objetivos que pretendemos ao final dessa lição atingir, meus amados. Deixo também destacado, você acompanha aí na tela, os tópicos e subtópicos da nossa missão. O primeiro deles é a paternidade dentro da família. O segundo, ou o primeiro subtópico diz a primeira família. O segundo subtópico diz a falta de autoridade no lar. Terceiro subtópico, os problemas de uma paternidade ausente. O terceiro tópico, meus amados, dessa lição tem como título tipos de paternidade extremista. O primeiro subtópico é a paternidade autoritária. O segundo subtópico é a paternidade permissiva. E o terceiro tópico é Eli criou filhos que se tornaram profanos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O terceiro tópico, meus amados, dessa lição diz o fracasso de dois pais relapsos com os seus filhos. O primeiro subtópico diz omissos para com os filhos. O segundo subtópico é a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com os seus filhos. Terceiro subtópico, tratamento inadequado
Bendito seja o nome do Senhor. Aí está, meus amados, como está estruturada a nossa missão. Eu faço isso de maneira didática, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos aqui debulhar a lição para o nosso aprendizado. Desde já, meus amados, eu quero deixar uma ressalva aqui. A ressalva é que parte daquilo que o autor citou na revista, eu não concordo. Eu não tenho a mesma percepção que ele. Eu não tenho o mesmo pensamento que ele, quando ele se refere a Samuel, porque nós vamos perceber que ele coloca em pé de igualdade Eli e o tratamento de Eli com os seus filhos, e Samuel em tratamento com os seus filhos. Para mim, não tem essa igualdade. Apesar dos filhos terem tido as mesmas atitudes, ou atitudes ruins, que eu quero dizer, não as mesmas atitudes, mas atitudes ruins, não significa que Samuel agiu igualmente a Eli. Não, eu não concordo com isso. Daqui a pouco vai ficar mais claro para os irmãos. E isso é tão real, meus amados, que o autor da lição, ele faz força para tentar inserir Samuel. Se nós formos perceber, a maioria dos tópicos está falando sobre Eli e não de Samuel. Quando fala de Samuel, é ali meio exprimido, meio apertado, tentando ali encaixar Samuel, porque Samuel não se enquadra nesse tipo de paternidade aqui. É bem verdade que os filhos dele não andaram, conforme os seus passos, mas isso é uma outra situação, porque eu percebo, meus amados, que os filhos de Samuel se encaixam naquilo que nós já estudamos, de pais zelosos, filhos rebeldes. Ainda que Samuel tenha agido corretamente, justamente, instruindo seus filhos, nós vemos o desencaminhar desses jovens, não por culpa de Samuel, mas pelo livre-arbítrio dos jovens, pelo poder de escolha deles. Amém? Então, eu quero deixar já aqui registrado isso, eu não tenho a mesma visão que o autor aqui, colocar em pé de igualdade Samuel e Eli. Não, foram pais diferentes na minha visão. Mas vamos lá, no decorrer da lição, isso vai ficar mais claro. Então vamos lá, destacar aqui no título da lição, quando diz assim, a importância da paternidade na vida dos filhos. Ou seja, a paternidade é algo significativo. A paternidade é algo de extrema importância, seja no contexto de uma família, seja no contexto de criação dessa família. Então note que a própria palavra já denota isso, a importância da paternidade, ou seja, é algo extremamente importante, algo extremamente significativo. A presença do homem, a presença masculina na família, a presença masculina na criação dos filhos. Amém? Quando eu olho para o textual, eu faço aqui um destaque também, porque o textual diz, e vós, pais, ele está aqui chamando a atenção dos pais, no caso o apóstolo Paulo. Ele diz, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então nós vemos um conselho de Paulo aos pais, que não devem provocar a ira dos filhos. Eu não quero entrar nesse detalhe do que seria esse provocar a ira dos filhos, mas quero me deter na segunda parte, quando diz, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele está ensinando os pais como devem proceder na criação dos filhos, como os pais devem criar os filhos, como se cria os filhos,
segundo o conceito de Paulo, na doutrina e admoestação do Senhor. Esse conselho ele é válido, meus amados. Esse conselho é de extrema importância, principalmente porque nós estamos vivendo um contexto onde os pais já não estão conseguindo criar seus filhos, e Paulo ajuda. Nós estamos percebendo, queridos, que os pais eles estão perdendo o controle dos filhos. Os pais eles não estão conseguindo mais ter a autoridade para com os seus filhos. Talvez seja pelo cumprimento da palavra lá de Paulo escrevendo a Timóteo, quando diz que viria um espírito de rebeldia na vida dos filhos. Isso é Paulo dizendo a Timóteo do que aconteceria nos últimos dias. E se for o cumprimento da palavra, isso é real, porque nós estamos vivendo sim essa realidade, onde os filhos estão rebeldes para com seus pais, e os pais não estão mais sabendo criar os seus filhos, estão até terceirizando a criação dos filhos, seja para uma creche, seja para uma babá, seja para a televisão. São esses 3 níveis de terceirização da criação dos filhos, e é o que nós estamos vendo hoje, né? Os pais não estão conseguindo mais criar os filhos, e Paulo exorta os irmãos, ensina os irmãos como devem criar os filhos, na doutrina, na admoestação do Senhor, ou seja, de acordo com a palavra, de acordo com a Escritura, que aqui está o manual de como se criar os filhos da maneira que agrade ao coração do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Vamos aqui para a verdade prática. A verdade prática diz assim: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Então note que a verdade prática fala de um padrão divino. Então existe um padrão divino, e aqui eu faço uma separação. Padrão no sentido de como é constituída a família, e um padrão divino de como criar os filhos. Tanto um quanto o outro nós encontramos esse padrão na Bíblia Sagrada. Então, como é o padrão divino, como se compõe a família? Pai, mãe e filhos. Então esse é o padrão divino que compõe a família: pai, mãe e filhos. Se isso for negligenciado segundo a verdade prática, terão consequências. Então não são 2 mães criando um filho, não são 2 pais criando um filho, não são 2 mães e mais um pai criando os filhos, não são 2 pais e mais uma mãe criando os filhos. Não, é uma mãe, um pai e os filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o padrão da família. Se destoar disso, com certeza virão as consequências. Já o segundo padrão que eu quero destacar aqui é o padrão de como criar os filhos. Então Deus ele tem um padrão de como se compõe uma família, e Deus ele tem um padrão estabelecido na palavra de como criar esses filhos. Ou seja, não se cria o filho como eu penso, como eu imagino, como eu acho, como eu acredito, como eu creio ser a melhor forma. Não. Os filhos são criados conforme o padrão de criação que Deus estabeleceu, que Deus colocou em sua Escritura. Então nós encontramos, meus amados, tanto o padrão da família, como se compõe, como o padrão de como criar esses filhos. Se nós negligenciarmos um ou outro, com certeza, segundo aqui a verdade prática, nós teremos as consequências. Então veja só,
ele diz assim: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Eu coloquei um destaque olhando para a palavra consequência, ou seja, as consequências, dizendo assim: toda e qualquer desvio do padrão divino tem suas consequências. Com relação à paternidade não seria diferente. Então Deus tem um padrão de como se compõe a família, e Deus tem um padrão de como se criar a família. Na verdade, Deus tem um padrão para tudo, meus amados. Para tudo Deus tem um padrão, e está escrito na palavra. Não é só a questão de como se compõe a família, de como se criar os filhos, que Deus tem um padrão. Deus tem um padrão para tudo, ou seja, tudo que fugir do padrão de Deus terá as consequências. Por exemplo, a questão do sexo. Deus tem um padrão do sexo para o casamento. A questão do casamento em si, Deus tem um padrão do casamento. De maneira que, se fugir do padrão divino do sexo, terá consequência. Se fugir do padrão do casamento, terá as consequências. Em termos de adoração a Deus, Deus tem um padrão de como o adorar? Deus tem um padrão de como o adorá-lo. De maneira que, se nós fugirmos deste padrão de adoração, isso terá suas consequências. Por exemplo, a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, quando eu adoro a Deus apenas de lábios, desprovido de um coração contrito e quebrantado, eu já saio do padrão de Deus, e com certeza eu vou oferecer um louvor, uma adoração, um culto que não é da vontade de Deus. Então, queridos, Deus tem um padrão para tudo, e está escrito ou contido na Bíblia Sagrada. E se isso não for seguido, terá suas consequências, requerendo então de nós que nós vivamos toda e qualquer coisa dentro do padrão divino, até mesmo para criar os nossos filhos. A verdade prática diz que as consequências são terríveis para a família cristã. O adendo que eu trago aqui para nós é não só a cristã, mas a sociedade como um todo. Porque, queridos, o padrão divino, ele não é exclusivo da igreja. O padrão, todo o padrão de Deus não está restrito só para a igreja. O padrão de Deus, ele é para todo e qualquer ser humano, para toda e qualquer sociedade. Ele está para todos. Se esses padrões são negligenciados, não só a família cristã sofrerá, mas a sociedade como um todo também, ela sofrerá, ela padecerá. E não é isso que nós estamos vivendo? O abandono dos padrões de Deus? E nós não estamos vendo como consequência isso o caos da sociedade? Sim, é isso que nós estamos vivendo, porque os padrões de Deus estão sendo negligenciados. Então, meus amados, para minimizar as consequências, precisamos viver os padrões de Deus, principalmente agora no caso da paternidade e da criação dos seus filhos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Dito isso, nós vamos para a introdução, e a introdução diz assim: nesta lição focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sob a conduta negligente do seu pai, tornaram-se o quê? Profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, os seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual antes da igreja local e das instituições educativas. Então, note, meus amados, que os
filhos de Eli, eles se tornaram profanos no exercício do sacerdócio. Já os filhos de Samuel, eles foram avarentos e gananciosos. Aqui está, realmente, não podemos fugir disso, a conduta desses filhos. Mas note que o autor, ele diz por que os filhos de Eli se tornaram profanos, porque ele foi negligente. Já de Samuel, ele se cala. Por que, queridos? Porque Samuel não teve culpa. Samuel não teve culpa dos filhos se tornarem avarentos, dos filhos se tornarem presunçosos. Não teve culpa. Foi pela livre e espontânea vontade. Conversando com alguém disse assim: teve, irmão David? O Samuel teve culpa sim, porque foi ele quem escolheu, ele quem decidiu que os filhos seriam juízes em Israel. Mas note, a Bíblia não diz em quanto tempo esses filhos se rebelaram. A Bíblia não diz a partir de que tempo esses filhos tornaram-se presunçosos, tornaram-se avarentos, gananciosos. Vamos imaginar que Samuel, quando colocou eles como juiz, eles andavam retamente, eles andavam corretamente, e num período de tempo eles decidiram se desencaminhar, queridos. Eu creio, de maneira harmoniosa com a Escritura, que foi isso que aconteceu. Então eu não jogaria a culpa em Samuel pelo fato dos filhos terem se tornado o que foram, como diz aqui a lição, gananciosos e avarentos. Eu não jogaria essa culpa em Samuel como o autor está querendo jogar. Não posso negar que esses filhos se tornaram isso, que eles praticaram isso, mas eu também não posso jogar na culpa de Samuel o fato desses filhos se tornaram o que foram, meus amados. Eu achei um grande erro aqui do autor equiparar a criação desses filhos, ou desses pais de Eli com Samuel. Mas veja, e você vai ver que está muito exprimido, Samuel está exprimido aqui nessa lição. O autor tentou espremer, tentou encaixar Samuel o máximo possível, mas não dá, irmãos. É tanto que a Bíblia diz que Samuel, eu não lembro agora o texto, não me recordo, que Samuel, desde a sua tenra idade até o período em que ele estava já velho, ele não tinha falha, ele não tinha erro, ele foi justo, ele foi correto, ele foi verdadeiro, ele foi íntegro naquilo que se predispôs, que foi servir ao Senhor e ser pai. Amém? Já aqui, em relação a Eli, a revista deixa claro que ele foi negligente, ele negligenciou a criação dos seus filhos. Então veja, eu já pontuo aqui, olhando para essa realidade, da criação de Eli para com os seus filhos, que a negligência ela tem consequência. Daqui a pouco nós vamos ver sobre pais permissivos, aquele pai que faz vista grossa, que a pessoa está falando, estão dizendo, estão apontando, e ele está fazendo vista grossa, não quer saber, não quer escutar. Isso é negligência, não pode acontecer, porque negligência tem consequência, porque Eli sabia dos erros dos seus filhos, mas ele não admoestava, ele não corrigia, ele não chamava atenção, ele não orientava os filhos, ele fazia vista grossa para o pecado dos filhos e assim consequentemente. Então, pais, cuidado com o pecado da negligência, cuidado com a negligência, porque a negligência tem consequência. Não seja um pai omisso, não seja uma mãe omissa. Esteja atento para os erros, não passe a mão, não faça vista grossa, corrija o filho, oriente o filho, admoeste o filho. Se for para trazer uma correção, corrija o seu filho, porque daqui a pouco nós vamos ver o quão importante isso é para a vida dos filhos. É tanto que a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que amam.
Fazer vista grossa para os filhos, passar a mão por cima do erro dos filhos, isso não é atitude de quem ama. Isso é uma atitude das mais tolas que possa existir, meus amados. Porque se os filhos não forem corrigidos hoje, lá na frente, eles estarão dando dor de cabeça para você. Amém? Vamos adiante. Aqui no final, ou próximo do final, da introdução, diz assim: a lição mostrará que os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos. De fato, como eu disse, que Deus tem um padrão divino para que a criação dos filhos. Deus chama a atenção para essa responsabilidade dos pais. São os pais que são os responsáveis pela criação dos filhos, tanto na questão da moralidade, quanto na questão espiritual dos filhos. São os pais que fazem os filhos amar a Deus. São os pais, como exemplo, que fazem com que os filhos se apeguem aos princípios divinos. São os pais que fazem com que os filhos não roubem. Que talvez, queridos, seu filho tem chegado com uma borracha. Ah, papai, eu achei essa borracha ali. Questione ele, pergunte ele, veja se foi isso mesmo, se ele achou realmente, ou se ele não pegou da carteira de alguém, da bolsa de alguém. Qualquer objeto que o seu filho chegue em casa dizendo que achou, um dinheiro que achou, questione, pergunte, não faça vista grossa para isso. Questione, pergunte e seja também um exemplo para o seu filho. Então Deus vai cobrar isso dos pais, queridos, porque Deus responsabilizou os pais pela criação, né, espiritual e moral dos filhos. Quer ver? Veja comigo Provérbios capítulo 22, verso 6. Provérbios 22, verso 6. Um texto muito conhecido da maioria dos irmãos. Provérbios 22, verso 6 diz: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dela. Então a Bíblia aponta para a responsabilidade dos pais em educar, em ensinar os filhos. Efésios capítulo 4, verso 6 foi um texto que nós lemos, né? Ensina, admoesta a criança na doutrina, como diz aqui, né? Na doutrina, na admoestação do Senhor. Então é responsabilidade dos pais ensinar a doutrina, ensinar a admoestação do Senhor. Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Deuteronômio capítulo 7, verso 6, diz assim, queridos, a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, verso 7 diz: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Além de nós percebermos que a responsabilidade nesse texto é dos pais, nós vemos uma continuidade. Não é falou uma vez, acabou, senão é uma continuidade ao deitar, ao levantar, no caminho, e assim sucessivamente. Então, de fato, é responsabilidade dos pais ensinar, educar os seus filhos nas questões da moralidade, na questão da espiritualidade. A cordialidade dos pais que ensinar os filhos a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, muito obrigado. É dever dos pais ensinar essas coisas. É dever dos pais ensinar o caminho, os filhos a caminharem para a casa do Senhor, os filhos amarem a orar, os filhos amarem a ler a Escritura, os filhos amarem a cultuar a Deus, os filhos terem temor a Deus. Isso tudo é responsabilidade dos pais. Outro detalhe que a lição nos chama aqui é que ele diz assim, que essa responsabilidade vem antes da igreja ou das instituições educativas. Aqui eu chamo a nossa atenção, meus amados, para dois pontos. Aqui tem um princípio muito ignorado pelos pais hoje, porque os pais, como eu já falei, eles estão terceirizando a educação da família.
eles colocam no orfanato não, na creche, eles colocam na mão de uma babá, eles colocam na frente de uma televisão. Em se tratando de princípios espirituais, os pais estão responsabilizando a quem? Ao professor da escola bíblica dominical, ao líder da juventude, ao pastor da igreja. Não, queridos, não é responsabilidade primária do professor da escola bíblica dominical ensinar os seus filhos. Não é responsabilidade primária dos líderes de juventude, seja de adolescente, seja de jovem, ensinar os princípios espirituais. Não é responsabilidade primária do seu pastor ensinar os princípios bíblicos da sua igreja, ou da espiritualidade aos seus filhos, não. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Deus há de nos cobrar. Mas o que acontece? Os pais estão tirando essa responsabilidade de si e colocando no professor da escola dominical, no líder de juventude, no pastor. E isso não deve acontecer. Infelizmente é uma realidade, porque os pais não querem mais ter trabalho, não querem ter mais essa responsabilidade. E Deus há de cobrar, queridos. Outra coisa, essa terceirização da responsabilidade, né? É uma realidade. Se isso está acontecendo com você, querido, reveja o seu conceito, reveja o seu pensamento, o seu entendimento. Porque, como nós falamos, existe um padrão de Deus para a criação dos pais. E quem é o padrão de Deus? Eu não vejo ali em Deuteronômio assim dizendo: professor da escola bíblica dominical, ensine as crianças acordando, deitando no caminho. Não, estou vendo uma orientação para os pais. É para os pais. Esse é o padrão divino. Se o padrão divino for negligenciado, o que acontece? Consequências. E essa é a realidade nossa, queridos. Nós estamos vivendo essa consequência já, porque os pais estão tirando de si a responsabilidade de criar os seus filhos, moralmente e espiritualmente. E isso quem sofre é o quê? A igreja, a família cristã. Nós estamos vendo adolescentes rebeldes, já não respeitam mais os pastores, já não respeitam mais as orientações, já não querem mais saber o que diz a Bíblia Sagrada, estão vivendo conforme a sua vontade, porque os pais estão negligenciando o princípio da Escritura, quando eles é quem devem assim criar os seus filhos. Amém, meus amados? Vamos lá. O primeiro tópico dessa lição diz assim: a paternidade dentro da família. O primeiro subtópico é a primeira família. Então vemos, após a queda, o primeiro casal criado, ou seja, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder, responsável por prover o alimento e cuidar da segurança da sua família. O papel da mulher era de cuidar dos filhos, da casa, ser ajudadora do seu esposo. No contexto de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com os seus filhos. Então note, eu disse para os irmãos que parte dessa lição eu não concordaria com o autor, quando ele chama aqui Samuel de displicente em relação à criação dos seus filhos. Eu não vejo Samuel como displicente, eu vejo sim Eli sendo displicente na criação dos seus filhos, mas não Samuel. É bem verdade que o que ele cita também é verdade. O que? Que Eli se dedicou mais ao exercício sacerdotal do que à criação dos seus filhos. E nós vemos uma aplicação para isso. E daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto. Então note que a Bíblia ela tem um padrão para a criação da família.
Deus criou a família. Não foi o Estado que criou a família. Foi Deus que institucionalizou a família. Como é a família? Pai, mãe e filhos. O Estado diz, pode ser 2 pais. O Estado diz, pode ser 2 mães. Não, isso é o padrão mundano, caído. Isso é conforme a mentalidade do homem, vivendo num mundo onde jaz no maligno. Mas o padrão de Deus é um homem, uma mulher e os seus filhos. E além disso, dessa composição da família, Deus deu para cada um deles as atribuições, as responsabilidades, os deveres. Tem os seus direitos, porque é uma felicidade ser pai, é uma felicidade ser mãe, mas também tem suas obrigações, tem os seus deveres. E tanto a Bíblia quanto a revista aponta para isso. No caso, o pai, ele é o líder, ele é o cabeça, ele é o chefe. Nós vemos, infelizmente, esta realidade invertida, meus amados. E se há essa inversão, há consequências. Bendito seja o nome do Senhor. Tem lares que a mulher é o chefe, tem lares que a mulher é o cabeça, tem lares que a mulher é quem manda e quem manda. O esposo fica ali de cabeça baixa, de orelha murcha, e ela mandando e desmandando. Se isso acontece, foge do padrão divino, com certeza vem consequências, porque a mulher ela é distinta do homem, e Deus estabeleceu o homem como cabeça, como chefe, como líder, como aquele que vai guiar a família, queridos. Por isso nós vemos muitas famílias que padecem, porque as mulheres querem mandar, as mulheres querem governar, e isso não é o papel delas. O papel de governar, a governança, a liderança é do pai, da figura paterna, ele é o cabeça. Aqui também a revista chama a nossa atenção dizendo que o pai é o responsável por prover o alimento e também cuidar da segurança da sua família. Hoje nós estamos vivendo uma geração onde a feminização, os homens estão se tornando afeminados, os homens estão sem responsabilidades. As mulheres buscam o quê? Segurança. As mulheres buscam proteção. As mulheres buscam homens que vão guardar elas, e elas não estão encontrando na figura masculina, porque o sistema está trabalhando de uma maneira tal que os homens estão ficando medrosos, os homens estão ficando sem atitude, os homens estão perdendo a sua masculinidade, não somente no aspecto físico, mas no aspecto de atitude de um macho, de um homem, do masculino. E isso está alcançando até mesmo aqueles que já são pais, que são casados, homens sem atitudes, homens sem autoridades, homens que são governados. Então é responsabilidade, segundo o conceito da Bíblia Sagrada, do pai prover a alimentação dos filhos, prover o recurso, prover ali um calçado, vestir, prover a questão da saúde, a responsabilidade dos pais. Já a responsabilidade da mãe, segundo o padrão bíblico, é cuidar o quê? Cuidar dos filhos, cuidar da casa, ser a ajudadora do esposo. Então, não cabe aos pais, na sua maior parte, cuidar dos filhos, é responsabilidade da mãe, na maior parte, cuidar dos filhos. O pai ali é como um complemento, como uma orientação, ali ajudando a mãe no pulso. Bendito seja o nome do Senhor. Como por exemplo, eu vi por esses dias um pastor que ele trabalha muito com questão de casais. Ele disse que viu uma cena, ou ele reporta uma cena, ele conta uma cena de o pai chegar em casa e o filho está brigando com a mãe. O pai chega e diz: ei, alto lá!
antes dela ser a tua mãe, ela é minha esposa, não brigue com a minha esposa. Aí aquele filho puxou, aquele filho ficou ali na dele, e essa é a atitude do pai. Esse é o complemento que o pai tem, né, na criação dos filhos. Quando a mãe já está ali perdendo o controle, o pai veio e, ao invés de ficar a favor do filho, não, ele fica a favor da mãe. Muitos pais, né, ou muito pai, ele fica a favor do filho e deixa a mãe refém, quando na verdade ali ele ressaltou a autoridade da mãe, não é isso? Tem pais que brigam entre si, tem pais que ficam ali degladiando, querendo saber quem está mais com a autoridade dos filhos, quando na verdade os pais devem estar unidos, porque senão o filho vai crescer, vai querer se sobrepor aos pais, se os pais não andarem unidos, meus amados. Então note, é dever da mãe cuidar dos filhos, é dever da mãe cuidar dos pais, é dever da mãe ser ajudadora do esposo. Assim é o padrão divino, meus amados. Fugiu disso, com certeza as consequências virão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então veja, nesse tópico ainda, o autor diz que o pai, ele tinha o ofício de sacerdote, e para mim, no caso Eli, ele priorizou o ministério sacerdotal, ou seja, ele não soube equilibrar, ele não soube administrar a situação de ser sacerdote, porque ser sacerdote exigia uma demanda muito grande de atividades e consumia a energia, consumia ali as suas forças. Mas ele também não poderia se esquecer que era pai, que tinha suas responsabilidades como pai. Então ele priorizou o sacerdócio e esqueceu do pai. O que houve? Consequência. Os filhos se tornaram profanos. Os filhos não obedeceram mais a Deus, não andaram mais segundo o padrão e a vontade de Deus. E eu destaquei aqui, meus amados, que essa é uma realidade. Algo parecido acontece com os pais hoje, ou seja, não estão priorizando o sacerdócio, não é isso, mas estão priorizando o trabalho. O trabalho. A revista disse muito bem que é obrigação do pai prover, é obrigação do pai ir buscar o recurso, mas isso não pode estar desequilibrado. O pai não pode dedicar-se tanto a buscar esse recurso de maneira que negligencie a sua presença junto aos filhos, o seu carinho, aquele momento de comunhão, de amizade, de fraternidade. A família tem que ter esse momento deles juntos, conversando, né? Rindo, se alegrando junto. Tem pais que estão perdendo esta realidade, estão tão cansados, estão tão fadigados, estão estourados fisicamente, psicologicamente, estão dando toda a sua energia para o trabalho, tentando buscar o recurso para prover, mas não estão tendo tempo para os filhos. Isso é prejudicial na formação moral e espiritual dos filhos, queridos. Faça essa autoanálise e veja se isso está acontecendo contigo, e se está acontecendo, mude rapidamente, mude drasticamente, porque senão você viverá as consequências terríveis, e quem sabe serão irreversíveis, mas ainda dá tempo de reverter esta situação, queridos. Vamos avançar para o segundo subtópico da lição, quando diz a falta de autoridade no lar. A falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal. Note que, querendo ou não, ele sempre vai elogiar Samuel. Ele diz no tópico anterior que a vida dele era ilibada perante Deus e perante o povo. Já aqui ele diz que tanto Eli quanto Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal. Então note que
Samuel, ele tinha autoridade nesse serviço. Continuando, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. Eu não vejo em nenhum momento, pode ler, leia e você vai concluir ou terá essa mesma conclusão a respeito de Samuel. Eu não vejo Samuel sendo negligente na criação dos filhos. Mas vamos lá. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e promovem suas famílias e provêm suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a criação de Israel. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em tudo, em todo Israel, mas não a exerciam dentro de casa, porque os filhos os enganavam. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Há muitas verdades, queridos, contidas nesse tópico, e nós vamos uma a uma para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Eu vou aqui abandonar essa defesa que eu estou fazendo em relação a Samuel, porque para mim ele foi um exímio pai, um pai exemplar, um pai que fez a parte que ele deveria fazer como o pai de Sansão. Para mim, eu vejo que Samuel procedeu corretamente. Os filhos foi que decidiram se desencaminhar. E aqui eu encerro essa realidade de defesa, que já ficou claro que para mim Samuel não teve falhas. Amém, meus amados? Mas vamos lá, ponto a ponto aqui na nossa lição. A lição diz assim: muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm as suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Aqui o autor, ele foca, ele dá ênfase àquelas pessoas que estão no ministério, né? Que são pastores, que são missionários, que desenvolvem uma atividade eclesiástica. E ele chama a atenção para uma realidade. De fato, muitos obreiros, pastores, eles têm o domínio da igreja, eles têm o domínio do rebanho, domínio, eu digo com mão de ferro, eu digo com autoridade espiritual, mas falham em relação à autoridade para com os seus filhos, a autoridade para com as suas mulheres. Nós vemos mulheres, esposas de pastores, que elas querem mandar mais que o pastor, o próprio pastor. Elas mandam e desmandam. Se isso acontece, querido, pode ver que o ministério não é próspero. Pode ver que o ministério não tem sucesso, né? Não tem um progresso, um avanço, porque não é papel da mulher dirigir a igreja, não é papel da mulher encabeçar o ministério pastoral. Está sobre a responsabilidade do pastor. Então, às vezes, o pastor, por não ter esse discernimento, ele acaba entregando o ministério na mão da esposa, e com certeza terão consequências, porque a responsabilidade é dele. Nós vemos filhos, né, que acabam querendo tomar o papel do pai no ministério, ou seja, o pai já não tem mais pulso firme, às vezes já está até se escorando ali, deixando a responsabilidade para os filhos, mas é papel do pai essa responsabilidade. Outra realidade é pastores que têm um sucesso sim na igreja, mas em relação dentro da casa, dentro do lar, deixam muito a desejar. Então veja, queridos, eu não quero me restringir, como fez aqui o autor, apenas a líderes eclesiásticos, líderes
que tem igrejas, que tem um trabalho espiritual sendo desenvolvido. Eu quero ampliar esse entendimento. Como? Ou seja, tem grandes líderes, empresários de sucesso. Isso não está restrito apenas a líderes espirituais. Expandindo, abrindo o entendimento, nós vemos grandes líderes, líderes de empresas, líderes de multinacionais, são conceituados, são respeitados, têm o respeito da comunidade acadêmica, da comunidade empresarial, do marketing, da administração, são respeitados. Mas quando nós olhamos para a família, é uma família com muitas dificuldades, né? Filhos rebeldes, filhos nas drogas, filhos que causam grande desgosto aos pais. Por quê? Porque esse pai se dedicou tanto ao trabalho que negligenciou o ensino, a aproximação para com os seus filhos, e a imagem paterna tão essencial, porque nós estamos estudando a importância da paternidade na criação dos filhos. Esse pai, ele se dedicou tanto ao serviço, a ser um grande empresário, que ele foi se ausentando da vida dos seus filhos. Porque, queridos, eu quero destacar esta realidade aí. Existem dois tipos de ausência paterna. Existe a ausência física e existe a ausência fraterna. O pai pode estar até ali, próximo do filho, mas ele é ausente no sentido fraterno. Ele não se fraterniza com o filho, ele não tem diálogo, ele não tem momento de comunhão. Ele é um bom provedor de comida, ele é um bom provedor da saúde, ele é um bom provedor do calçado, vestir, mas ele é ausente na fraternidade. Ele não consegue dizer: filho, eu te amo, filha, eu te amo. Ele não consegue dar um beijo, né, fraterno no filho, na filha. Ele não consegue dar uma demonstração de carinho para esse filho. Por isso eu chamo de ausência fraterna. Tem aquele pai que se ausenta pessoalmente, o filho quase não vê o pai, viaja muito, está sempre a negócios, anda de um lado para o outro, está longe pessoalmente, está ausente pessoalmente, mas tem essa ausência da fraternidade. E precisa, meus amados, precisa essas duas coisas, tanto a presença física quanto a presença de fraternidade, palavras de amor, palavras de carinho, elogios, né, do pai para com o filho. Então nós vemos essa realidade de líderes que são grandes empresários. No trabalho eles são excelentes, mas falham com a criação dos filhos. Nós precisamos rever esses conceitos, meus amados. Amém? Dentro ainda desse tópico, o autor diz assim: esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos para com os pais. Que desempenho? Essa dedicação exacerbada dos pais para com o empreendimento, para com a empresa, para com o trabalho, isso tem gerado cicatrizes nos filhos, cicatrizes muitas das vezes até irreversíveis. Lendo aqui ainda a lição, diz assim: é possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos se tornaram profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. Glórias ao nome do Senhor. Eu quero ressaltar aqui, meus amados, o que nós já estudamos em lições anteriores. Por mais que o pai se dedique na criação dos filhos, existe a possibilidade desses filhos não corresponderem a essa criação. Porque o que está em volta, o que está envolvendo, meus amados, é o livre-arbítrio dos filhos. Chega uma hora que os filhos eles vão decidir por si próprios, por si só,
que foi o caso dos filhos de Samuel. Não que Samuel negligenciou, não que Samuel fez vista grossa, não. O que valeu aqui foi o livre-arbítrio dos filhos. Então, quem sabe você esteja me vendo, querido, e você deu do bom e do melhor para os seus filhos, se dedicou o máximo possível. Foi um pai ausente, foi um pai amoroso, foi um pai dedicado, foi um pai que ensinou os princípios da palavra do Senhor, foi um pai que levou os filhos para a igreja, mas os filhos não corresponderam. Não se preocupe, não se entristeça com isso, não se culpe, na verdade, não se culpe. Temos que até chegar a culpar a Deus, né? Como nós já falamos em lições anteriores, mas não culpe, não ande por esse caminho. Não culpe a Deus, não culpe a si, porque o que está envolvido é o livre-arbítrio das pessoas. Então, queridos, é assim. Eu espero não ser mal interpretado aqui. É um risco, né, dizer o que eu vou dizer. Mas cuidar dos filhos da melhor maneira possível não é garantia de que eles darão orgulho lá na frente. Não é garantia. A possibilidade é grande, mas não é uma garantia. Nós precisamos entender que existem fatores. Existe o livre-arbítrio, existe as más influências, existe as exceções das regras, tudo isso, queridos, tudo isso. Então, não é garantia total, por mais esforço que nós venhamos fazer, não é garantia total que esses filhos não possam se desencaminhar. Existe essa possibilidade. Esse é o caminho, nós devemos fazer isso, mas não é garantia total. Amém? Quero deixar um ponto ainda aqui na nossa lição, quando diz assim, aqui no final desse tópico: infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam um problema de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam dentro da casa, porque os filhos os enganavam. É sabido de alguns de nós que quando os pais eles vão chegando a uma certa idade, meus amados, eles vão perdendo o controle, eles vão perdendo o domínio, eles vão perdendo a força devido ao avanço da idade, né? Eles já não têm mais o domínio dos filhos, já não têm mais o controle dos filhos. Por conta disso, alguns filhos, eles vão até tripudiando os pais, né? Humilhando os pais, vão sendo grosseiros, sendo estúpidos, né, com os pais, respondem de maneira áspera com os pais, já não tem mais paciência com os pais, principalmente nesse aspecto da tecnologia. O pai quer aprender alguma coisa, ou a mãe quer aprender alguma coisa no celular, e o filho ensina uma vez, na segunda ele já chama o pai de burro, já chama a mãe de burra, né? Se fosse para uma outra pessoa, esse filho teria o maior prazer de ensinar, mas como é o pai, ele já age com ignorância, com arrogância, com estupidez. Então essa é uma realidade nos nossos tempos, e que nós temos paciência com os nossos pais, queridos. Nós temos paciência, que nós possamos ensiná-los com amor, respeitar os nossos pais, honrar os nossos pais. Não é porque eles são velhos que eles perderam a autoridade do pai, não. Eles continuam sendo os nossos pais, e Deus vai requerer tudo isso de nós, meus amados, essa honra que nós damos aos nossos pais. Por conta disso, alguns filhos, né, eles acabam, vamos dizer assim, sabotando os filhos. Vamos imaginar uma cena assim de filhos que pegam o cartão dos pais, que são idosos, tiram dinheiro, gasta tudo, esbanja com mulheres, esbanja na farra, deixa o pai na míngua, né, morrendo de fome, não compra aquilo que deveria comprar com o dinheiro do idoso, não compra os remédios que os idosos precisavam. Então,
esse é um momento muito difícil, de pais que vão ficando idosos, que já não têm mais o controle das coisas e vão sendo levados pelos pais. Aqui eu chamo até essa atenção nossa, né? Cuidado com o que você está fazendo com o seu pai. Deus está vendo, Deus está contemplando. Se você está maltratando, se você está judiando os seus pais, cuidado, eles ficam muito vulneráveis nesse tempo, mas não é porque são vulneráveis que eles perderam essa característica de pai. E Deus, ele responsabiliza, queridos, Deus responsabiliza. E nesse período também é um período onde os pais, eles vão negligenciando, eles vão fazendo vista grossa, né, para algumas coisas. E você que é pai, que ainda tem os filhos que são responsáveis, não faça vista grossa, continue firme, continue sisudo, continue com autoridade, para com os seus filhos. Não baixe a guarda, não abra as corteias, não abra os corteios, não baixe a guarda, continue firme na admoestação. Eu coloquei aqui que essa é uma realidade comum, ou é mais comum do que nós podemos imaginar. Pais que fazem vista grossa, pais que negligenciam os pecados dos filhos, como foi aqui no caso de Eli, porque as informações estavam chegando para Eli, ele estava sabendo do comportamento dos filhos, mas ele não agiu como deveria agir, e isso só piorou. Então, se você, querido, está vendo um comportamento errado dos seus filhos, corrija, admoeste, não faça vista grossa. Isso não é demonstração de amor, pelo contrário, isso trará consequências ainda mais piores no futuro. Amém? Vamos avançar aqui, queridos, vamos avançar para o terceiro subtópico, que diz assim: os problemas de uma paternidade ausente. Nós já falamos alguma coisa, vamos acrescentar um pouco mais. A leitura diz: na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos, como nós já vimos, Continuando, o modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando tornam-se adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna, a presença é aquela que eu falei, física, e a presença afetiva. Continuando, a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento da prioridade para a vida. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, olha só, a gentileza, o falar correto. Quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para com os filhos, que se tornaram rebeldes e profanos, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então note, muito do que nós lemos aqui nós já falamos, que é a questão da responsabilidade dos pais formar os filhos no sentido moral e no sentido espiritual. E a presença dos pais nesse caso é de suma importância, de maneira que a ausência trará consequências. Então veja, a revista diz que há estudos que mostram o impacto dessa ausência paterna na formação dos filhos. Eu coloquei alguns pontos para nós, dizendo assim, os traumas começam quando eles veem os pais dos outras crianças e eles não têm. Aqui no caso de filhos que os pais são separados, Tem mães que criam seus filhos sozinhas,
E eu não quero culpar as mães nesse aspecto, né? Não quero culpar as mães, não. Pelo contrário, eu quero elogiar as mães que, com bravura, dão o seu máximo, criam os seus filhos da melhor maneira possível, mesmo com a ausência do pai. Quem sabe esse pai foi embora, é um cafajeste, me perdoa a expressão, é um estúpido, é um mulherengo, né? E não honrou o nome que carrega de homem, e largou os filhos, deixou a mãe criando os filhos sozinhos. E nessa criação ali, da ausência do pai, já há um impacto, né? Como eu coloquei aqui, os traumas, eles começam, nesse caso, quando ele olha para as outras crianças, no caso de uma escola, os outros pais vão buscar os filhos e ele não tem a figura paterna, isso já vai começando a trazer traumas. Então, eu estou trazendo um exemplo para que a gente perceba, irmãos, a importância da presença paterna na vida dos filhos. Então, note que um simples ir buscar o filho na escola, se a criança não tem, aquilo já vai gerando trauma. Então, imagine em outras circunstâncias, né? Imagine no aniversário não ter ali a presença do pai. Imagine em outras datas comemorativas não ter a presença do pai. Isso vai gerando traumas na criança, isso vai gerando sequelas, isso vai fazendo com que a criança ela seja triste, ela seja decepcionada, ela seja uma criança frustrada, né? Essas são realidades por causa da ausência do pai. Um outro detalhe que eu trago aqui para nós, meus amados, é que aí vem, com a ausência do pai, aí vem a tristeza, as frustrações, a revolta, etc. Então, vários sentimentos por causa da ausência do pai vão surgindo na vida dos filhos, né? Várias consequências, frustrações. Nós vemos filhos amargurados, decepcionados, de baixa estima. São pessoas que não conseguem vencer na vida, não conseguem ter sucesso na vida. Tudo isso por causa desses traumas da ausência do pai, né? E nós vamos percebendo quão importante é a presença do pai, amém? Já aqui no final, o destaque que eu quero trazer, meus amados, quando a lição diz assim, além disso, do modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, a gentileza, falar correto. Além da presença do pai ajudar a esse filho não crescer com traumas, a presença do pai vai ajudar na questão moral. Essa criança será gentil, essa criança será bondosa, essa criança será amorosa, será um bom cidadão na sociedade. E diz aqui a revista, no caso dos sacerdotes em questão, não dispensavam tempo, ou seja, eles não gastavam tempo com os filhos, eles não passavam tempo com os filhos. E isso é importante, meus amados, para nós, para a família, esse gastar tempo dos pais para com os filhos. E você pode nesse momento fazer essa autoanálise, né? Se você tem sido presente com os seus filhos, se não, reveja os conceitos, né? Se está sendo presente para os filhos, continue sendo, porque isso é trazer benefício para a vida dos filhos, amém? Então vamos lá. Ainda aqui eu quero destacar 3 situações nesse tópico. Com relação a essa situação aqui do pai não gastar tempo com os filhos, uma das consequências é que esse pai ele vai perdendo a autoridade dentro do lar. Ele não tem mais domínio, ele não tem mais comando. Ele fala e os pais e os filhos já
não obedecem, já não tem mais esse pai. Então é triste ver quando um pai perde a autoridade dentro do lar. Os filhos já não respeitam, os filhos já não mais obedecem. Tudo isso por culpa da ausência do pai, né? Bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu destaco uma coisa que nós vamos ver lá na frente, que uma coisa é nós temos autoridade, outra coisa é nós sermos autoritários. Então existe essa diferença entre autoridade e autoritarismo, meus amados. Nós devemos ter cuidado, né? Tem pais que acham que a autoridade é fazer com que os filhos vivem debaixo do carão, debaixo da briga, debaixo de uma mão forte. Não, isso aí é autoritarismo. Isso aí, ao invés de gerar filhos amorosos, filhos bondosos, isso vai gerar rebeldia, filhos rebeldes. Então nós precisamos entender o conceito, essa diferença entre autoridade e autoritarismo. Autoritarismo não tem nada a ver com autoridade. E se nós não aprendemos isso, nós estaremos achando que estamos sendo com autoridade no nosso lar, quando na verdade nós estamos agindo com autoritarismo. E o autoritarismo ele não traz, queridos, benefícios para a família, não traz, ele traz consequências, ele traz rebeldia, ele traz o abandono. Quando essa criança crescer, dificilmente ele seguirá a fé dos pais, dificilmente, porque o pai agiu com autoritarismo, não foi autoridade. Porque a autoridade, queridos, ela está também envolvida com o fraterno. A autoridade, o pai ele corrige, o pai ensina, o pai exorta, mas ele também diz: filho, eu te amo, filha, eu te amo, filho, você é importante para mim, filha, você é importante para mim, filho, você é o meu bem precioso, você é o meu tesouro especial. Isso é autoridade. A autoridade é construída nessa dinâmica de ter a mão forte, a mão firme, mas também verbalizar, dizer: filho, eu te amo, filha, eu te amo. Amém, meus amados? Então nós precisamos ter cuidado em relação a isso, de sair da autoridade para o autoritarismo. O autoritarismo só tem consequências ruins. Amém? Vamos aqui, meus amados, para o segundo tópico da nossa missão. O segundo tópico tem como título: tipos de paternidade extremista. Tipos de paternidade extremista. Então nós vamos ver nesse tópico, meus amados, os extremos do que é a criação de filhos. Então nós temos dois extremos, um que vai do mais desleixado e ao que vai o mais mão firme, mão forte. E nós vamos perceber que tanto um quanto o outro, eles não são o ideal para a criação de filhos, ou como os pais devem se comportar. O certo é buscar o equilíbrio, nem ser tão desleixado e nem ser também tão mão forte. Tem que ser maleável, tem que ter essa dinâmica aí. Fazendo assim, é possível ter uma família saudável, filhos saudáveis e o nome do Senhor seja glorificado. Então vamos lá. A leitura aqui diz: não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só, e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos dois tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Então, meus amados, se nós somos pais e isso ainda não está acontecendo, evite de que isso venha acontecer. Mas se você é um pai e já percebe por meio dessa aula que você se encaixa em algum desses dois pontos, é preciso que haja como diz aqui a nossa lição, uma correção disso. É preciso que haja uma mudança, uma transformação, porque tanto um quanto o outro trará prejuízo para a família e para a criação dos filhos.
Então vamos lá para o primeiro tipo de paternidade, a paternidade autoritária. Lembra que nós estávamos falando sobre a diferença de autoridade e autoritária? E nós iríamos entrar nos pormenores do autoritário. Aqui está o exemplo de paternidade, ou o que é a paternidade autoritária. No nosso linguajar aqui regional, nós dizemos que é um pai carrasco, é aquele pai bravo, é aquele pai que rege a família com mão ferro, né? com brutalidade. Esse seria a paternidade autoritária, o pai carrasco, o pai punidor, todo tempo está punindo, está brigando, está xingando, e assim vai. Então vamos para a leitura. A leitura diz: o pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos. Esse tipo de autoridade, de imposição, sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, se desviam e, infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus, que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aqui há pontos muito interessantes para nós, queridos. Entre eles eu passo a destacar alguns agora, quando a lição vai dizer que esses pais, eles agem como se a pessoa fosse um objeto, como se a pessoa fosse qualquer outra coisa menos uma pessoa, porque ele diz que age como eles fossem neutros, né? Como se a criança não tivesse sentimento, como se a criança não tivesse memória, como se a criança não tivesse vontades, quando na verdade a criança tem todas essas coisas. Mas o pai autoritário, ele age assim, como se eles não tivessem. Como diz também aqui a nossa lição, essa paternidade é aquela que tão somente dá ordens aos filhos. Não se importa se aquele filho está passando por algum problema, por uma adversidade, se aquele filho está precisando de uma ajuda, se aquele filho está precisando de um conselho, se aquele filho está precisando de uma palavra: eu te amo, você é especial para mim. Não, esse tipo de paternidade, ele não está preocupada com isso. Como diz aqui a nossa lição, é um pai que tem um zelo excessivo, brigando a todo instante. E ele vai aplicar aqui o autor dentro da igreja, né? Como se fosse um pai que servisse a Deus, mas age desta maneira, com extremismo, com mão de ferro, com mão forte, sem pensar no sentimento da criança. A via de regra, a maioria dessas crianças vão abandonar a fé quando crescer. Por quê? Porque elas não conseguem associar o seu pai com Jesus. Elas não conseguem encontrar traços da personalidade do seu pai, de Jesus em seu pai. É como se houvesse uma discrepância, como se houvesse uma coisa longe uma da outra. O pai prega, mas não vive aquilo que prega, quer ensinar, mas não vive aquilo que prega. Então é diferente. E aquele coração, o coração dessa criança, a mente da criança, ela vai sendo bombardeada disso. E ela vai perceber que a fé em Jesus Cristo
não alterou a vida do seu pai. É como se ela passasse então a desacreditar na fé, desacreditar no Evangelho, desacreditar no amor, desacreditar que existe um Jesus que ama e que se entregou pelos pecadores, porque ele não consegue ver no discípulo, que no caso é o pai dele. Então assim é, queridos, a paternidade autoritária, bendito seja o nome do Senhor. Como eu coloquei aqui, é um pai que não tem afetividade, ele não demonstra carinho, ele não demonstra amor, ele não demonstra aproximação, é todo o tempo bruto, a cara fechada, a cara amarrada, não consegue perceber a carência, a necessidade da criança, dos filhos. Ele acha que é suficiente trabalhar, ainda tem uns que jogam na cara e dizem: eu trabalho 24 horas para sustentar vocês, eu trabalho 24 horas para trazer comida para dentro de casa. Entenda, isso não é suficiente. A criação dos filhos não dá-se apenas a coisas materiais. A criação dos filhos também envolve afeto, afetividade, palavra de carinho, momentos em comunhão com a família. Mas o pai autoritário, ele age sem afetividade, ele age sem palavra de amor, sem palavra de carinho. São pais mandões, são pais que obrigam os filhos a fazer certas coisas. Estava até meditando esses dias, meus amados, eu escrevi uma frase em uma das lições mais para frente, que dizia assim que o Evangelho não é para ser imposto aos filhos. O Evangelho é para ser amado pelos filhos. Então, não se impõe o Evangelho aos filhos. O que a gente faz com o Evangelho em relação aos filhos é fazer com que esses filhos venham amar o Evangelho. Então nós vemos pais que vivem 24 horas resmungando, murmurando, se maldizendo, lançando muitas das vezes palavras de maldição sobre os seus filhos, culpando os filhos, exigindo dos filhos aquilo que muitas das vezes até a sua idade não permite. Assim é a característica de um pai extremista, de um pai autoritário. Outra coisa que eu coloquei aqui, meus amados, é quando a lição diz assim: os filhos desobedecem por medo, culpa, remorso e rancor, e não por amor, por respeito ou consideração. Que é isso que os pais devem buscar para com os seus filhos. Os meus filhos devem me obedecer porque eles me amam. Os meus filhos devem me obedecer porque eles me respeitam. Os meus filhos devem me obedecer porque nesta casa há comunhão. Eles sabem que eu sou o chefe, eles sabem que eu sou o pai, eles sabem que eu sou o cabeça, eles sabem que eu sou o líder, eles sabem que eu sou o provedor. Não porque eu impus isso, mas porque eu soube conduzir eles de maneira que eles enxergassem naturalmente essa realidade. E existe, queridos, existe sim caminhos, existem formas de se adquirir o respeito dos pais, sem que a gente chegue a esse extremo aqui de paternidades autoritárias. Então pergunte, você que está vendo nessa oportunidade, essa videoaula, você que tem filhos, se os seus filhos lhe obedecem. Mas lhe obedecem por quê? Porque você vive brigando, vive dando carão, vive falando palavras duras, ou é porque ele lhe respeita, porque ele lhe ama? Se essa realidade está na sua casa, mude. Se os seus filhos lhe obedecem só pelo medo, esse não é o melhor caminho. O que vai resultar lá na frente é que um dia ele vai acabar abandonando a fé em Jesus Cristo. Ele vai acabar deixando os caminhos do Senhor. E para voltar, meus amados, não vai ser nada fácil para uma criança dessa voltar a andar, a pelejar nos caminhos do Senhor. Amém? Vamos aqui para, algumas outras coisas dentro desse tópico ainda. Porque a lição diz assim: esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos a consequência da paternidade autoritária. Dentre tantas, meus amados,
O que vai acontecer com uma criança que é criada no autoritarismo? Nós vemos a rebeldia. Uma das coisas que mais se manifesta na vida daqueles que são criados de maneira autoritária é a rebeldia. E outra, quando eles estiverem pegando uma certa idade, eles vão fazer sempre ao contrário daquilo que o pai ordena, daquilo que o pai exige, daquilo que o pai obriga. Eles vão fazer o contrário, vão fazer por pirraça. E pela experiência, meus amados, não minha, mas observando a experiência de outras pessoas, esses pais que são muito autoritários, quando chegarem ali nos 60, 65, 70 anos, ou mesmo quando os filhos tomarem uma certa idade ali, entre os 15, 16, 17, esses filhos vão fazer tudo o que não presta só para pirraçar, como nós dizemos aqui, né? Só para tirar a paciência do pai, só por pirraça, só por maldade. Então, eles vão começar a ter práticas que o pai não gostaria que eles realizassem, mas eles vão fazer isso. E, na maioria das vezes, quando esses pais chegam numa certa idade, nós vemos ali um pai que pede autoridade, pede a força. Eu tenho algum bom número de pais que procederam assim, e hoje já de certa idade, não tem muita moral em casa, não tem mais autoridade para com os filhos, não tem respeito para com os filhos. Mesmo já de idade, os filhos tiram o seu pai a pagode, tiram brincadeiras com o seu pai jocosas, que não deveriam ser tiradas, porque sim, deve existir essa parte da brincadeira do pai com os filhos, mas essa brincadeira que eu estou dizendo, que quando os pais chegam a certa idade, são brincadeiras de maldade, às vezes achacoalhando o pai, tirando o sarro do pai. E é o que acontece, meus amados, esse estilo de vida, de paternidade autoritária, tá bom? Que nós possamos refletir no estilo de paternidade que nós estamos tendo. Agora vem a outra ponta. Nós falamos da extremista, nós vamos falar agora aqui da permissiva, que é aquela que faz vista grossa, é aquela que permite tudo, é aquela que não pune, é aquela que não cobra, é aquela que não exige, é aquela que não tem lei, não tem parâmetro, não tem limite. O filho vai fazendo tudo o que quiser vir na telha. E se alguém disser, ainda diz: deixa o meu filho ser feliz. É péssimo esse tipo de paternidade. Você acha que está fazendo bem para o seu filho, mas pelo contrário, está destruindo o seu filho, porque vai crescer um filho que não vai obedecer aos seus patrões. É uma criança que vai crescer e não vai obedecer aos seus liderados, não vai obedecer ao pastor, não vai obedecer às leis do país. Possivelmente será alguém fora da lei, alguém marginal, né? Alguém do mal, porque não teve limite, não teve freio. Ele acha que a vida é a vida louca, é viver a vida louca, é viver sem liberdade. E não é por aí. Você, pai, é o responsável de moldar o seu filho para isso, impondo limites, impondo regras, impondo até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, horário de sair, horário de chegar, e assim sucessivamente. Mas muitos pais não fazem isso. Eles veem os erros, igual Eli, vê os erros e não falam nada, vê os erros e não punem, vê os erros e não aconselham, não puxa a orelha, não chama a atenção dos filhos. E isso é péssimo para a criação dos filhos lá no futuro. Vamos aqui para a leitura que diz assim: quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o final será calamitoso. Veja qual é a consequência, meus amados, de um estilo de vida de pai que age assim, com desleixo, com permissão. Será calamitoso. Esse pai que deixa o filho decidir, esse pai que deixa o filho escolher, esse pai que deixa o filho sem limites, o final será calamitoso. Continuando, essa paternidade, ou até mesmo a maternidade,
é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até imaginar que os seus pais não as amam e nem se importa com as suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplos, mas não os corrige quando cometem erros e nem os aconselha quando se decepcionam com situações mais complexas na vida. O sábio Salomão adverte-nos: visto como se não execute logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Veja então, meus amados, a importância aqui da correção. Eu vou ler de novo, Eclesiastes capítulo 8, verso 11. Visto como se não executa logo o juízo. Não tem pais assim, que não briga, não dá um carão, não traz um juízo, não repreende, não coloca freios. Então o sábio Salomão diz: visto como se não executasse logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Se ele nunca foi repreendido, ele sempre continuará fazendo o mal. Só que, ao passo que essa criança vai crescendo, essa maldade ela vai ficando mais intensa. Se no início eram coisas poucas, lá para o final ele está praticando coisas terríveis que nós não podemos nem imaginar, e que Deus nos livre de uma realidade dessa, meus amados. Continuando, os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Tanto o pai autoritário quanto o pai permissivo, essa família será uma família infeliz. Não será uma família estruturada, harmoniosa, uma família onde o Espírito Santo habita, uma família onde a paz está presente, uma família onde o sossego, onde o refrigério está ali presente. Pelo contrário, só tem discussão, só tem intriga, palavrão, xingamento, desordem. Tudo que não presta habitará na vida ou na casa desses pais que agem assim, com autoridade ou com permissão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui alguns pontos ainda. O que seria essa paternidade permissiva, né? É o famoso passa a mão por cima. Não passe a mão por cima dos erros dos seus filhos, né? Só não vai matar, não vai espancar o seu filho, mas corrija, exorte ele, ensine aquilo que para ele que aquilo está errado, né? Vá orientando o seu filho. É o pai que vai orientando o filho, vai fazendo ele perceber o que é e o que não é errado. Bendito seja o nome do Senhor. Eu coloquei um outro detalhe aqui, meus amados, porque o autor diz assim: ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrige quando cometem erros e nem os aconselha quando se decepcionam com situações mais complexas na vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hebreus, no capítulo 12, verso 6, diz que Deus repreende, Deus exorta, Deus corrige aquele a quem ele tem por filho, aquele a quem ele ama. Se Deus ama, é porque ele corrige. Se Deus nos tem por filho, é porque ele nos corrige. E ainda diz que aquele que não quer a correção não é considerado como filho de Deus. Se Deus age assim conosco, meus amados, por que agiríamos nós diferente, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, alguns pais acham que passar a mão, fazer vista grossa, não ligar para o que os filhos estão fazendo, isso é uma atitude de amor. Não é, queridos, não é uma atitude de amor. É uma atitude das piores que tem, porque lá na frente o seu filho vai colher coisas amargas e você também será respingado. Até porque na última lição que nós estudamos, nós falamos que as consequências, quando elas vêm,
elas não estão dispostas apenas para aqueles que cometeram tais atos, né? Ela vai envolver toda a família. Se os seus filhos lá na frente eles sofrerem, com certeza você vai sofrer. Então, como nós dizemos, né? É melhor matar o mal pela raiz. É melhor nós administrarmos logo enquanto podemos, enquanto temos o controle, enquanto ainda alcançamos esta realidade, porque daqui a pouco, meus amados, fica incontrolável essa situação. Aqui no final, querido, eu também destaco quando o autor diz assim, ó, visto, porque foi o sábio Salomão que falou, né? Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Qual é a consequência da permissão, meus amados? Qual é a consequência da permissão? Nós vemos que a consequência do autoritarismo é a rebeldia dos filhos, né? E muitas das vezes esses filhos fazem por pirraça por causa do pai que foi autoritário. Já a paternidade permissiva também tem as suas consequências. A primeira delas é uma indisciplina. É uma indisciplina com toda e qualquer autoridade. Ora, se esse filho não tem uma autoridade dentro do lar, ele não tem freio, ele não tem limite, ele não tem algo que possa parar ele. Quando ele for para o lado de fora, ele vai se submeter às autoridades? Não vai, queridos, não vai se submeter. Não vai se submeter aos policiais, não vai se submeter aos professores. É por isso que nós estamos vendo hoje que professores até apanham dentro da escola. Por quê? Porque é um reflexo de pais que não estão punindo seus filhos em casa, perderam o controle dos seus filhos. Os filhos já não conseguem ver a autoridade dos pais dentro de casa. Se eles não têm limite em casa, na escola, o reflexo disso. Vamos fazer um exercício. Vai na escola do seu filho, porque talvez você não consiga enxergar que tipo de pai você está sendo. Vai na escola do seu filho escondido, fique de longe, fique olhando para ele, e você vai ver se ele é submisso aos professores, à diretora, se ele é um bom professor, se ele é um bom aluno ou não, se ele fica quieto dentro da sala de aula prestando atenção. Faça esse exercício e você estará como que diante de um espelho e lhe revelará que tipo de pai você está sendo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos avançar, queridos. Vamos avançar. Não, o último ponto ainda nesse tópico, quando diz assim, os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família feliz. Devemos buscar o equilíbrio, foi o que eu coloquei aqui. Qual é o equilíbrio, meus amados? Qual é o equilíbrio? Eu coloquei, são 3 passos simples para nós, para os pais, ter o equilíbrio na criação dos seus filhos. Então são 3 passos. O primeiro, corrige. A criança errou, a criança falhou, corrige. Como é que eu digo corrige? É falar, olha, tu fez isso, tu fez aquilo e está errado. O segundo é corrigir, bater, trazer ali o juízo, o castigo. E em terceiro passo, dizer eu te amo, que é o afeto. Então note, os pais autoritários, eles vão até os 2 passos. Eles dizem, ou muitas das vezes nem dizem, porque a criança está apanhando ou vai apanhar. Depois que falou, bate na criança, corrige a criança, né? Mas para por aí. Esse tipo de liderança, de pai, vai gerar revolta no coração da criança, vai gerar rebeldia no coração da criança. O certo é dizer que errou, dizer que aquilo é errado, por isso ela vai apanhar e bate. Depois que bate, diz: eu te amo, você é a minha joia preciosa.
Já o pai permissivo, ele só diz eu te amo, eu te amo, eu te amo. E para demonstrar que realmente ama, quando o filho erra, não adverte, não bate, não julga, não pune, vai dar errado também. Por isso, meus amados, esses 3 passos aqui para encontrar o equilíbrio em relação à criação dos filhos é esse. Os 3 passos: corrigir, bater e por que está batendo. E em terceiro lugar, dizer eu te amo, ou seja, ter afetividade, ter demonstração de amor, demonstração de carinho, amém? Vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Terceiro ponto no subtópico diz: Eli criou filhos que se tornaram profanos. A leitura diz: o texto bíblico diz: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem a palavra Belial, cujo prefixo Bel e o sufixo Ial podem significar algo sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar perversão ou ser pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel tornar-se um pai lapso com a família. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que tipo de pai era Eli. Era um pai autoritário? Ou ele era um pai equilibrado? Ou ele era um pai permissivo? O que nós vemos é que Eli era um pai permissivo. Ele ouvia falar da maldade que os filhos praticavam e não corrigia, não admoestava, não trazia o castigo, não trazia o juízo. O que esses jovens se tornaram? Rebeldes, pervertidos, irreverentes. Porque não dá outra, queridos. Não tem outro resultado, outra consequência quando os pais agem assim, seja por autoridade, seja por permissão. O que resta são filhos irreverentes, rebeldes, promíscuos, sem afeto, sem limite, sem obediência às autoridades, desviados da fé, como esses jovens aqui, não temiam a Deus, zombavam das coisas sagradas. Essa é a realidade. E que Deus tenha misericórdia de mim e de você, se estamos vivendo esta realidade, e que Deus nos dê força para podermos reverter essa situação. Há casos que está irreversível, ou seja, o filho já tomou o rumo de sua vida, já não está mais sob o controle dos pais, e está vivendo aí a bangu, está vivendo aí feito um louco, como um cavalo selvagem, fazendo tudo que não presta. Mas se o seu filho ainda está no seu controle, no seu comando, age diferente, comece a agir diferente, para que lá no futuro você tenha um filho obediente, um filho que realmente venha trazer alegria para o seu coração. Amém? O terceiro tópico diz: o fracasso de pais relapsos com seus filhos. O fracasso de pais relapsos com seus filhos. Eu já destaco aqui de imediato o que seria essa palavra relapso. Qual o significado da palavra relapso? O conceito de relapso aqui então é quem não realiza suas obrigações ou as desenvolve de modo insatisfatório, relaxado, negligente. Então, quem são os pais relapsos? São os pais que deixam de fazer aquilo que deveriam fazer: educar, ensinar, admoestar, punir quando deve ser punido, orientar quando deve ser orientado. Então, os pais relapsos fazem exatamente o contrário. Eles não executam as suas obrigações, ou se executam de maneira insatisfatória, não faz de conta, como se estivesse fazendo, mas na verdade não está. É um meia boca, não cria os seus filhos
como deveriam realmente ser criados. É um pai relaxado, é um pai negligente, é um pai que não cria com satisfação, satisfatoriamente os seus filhos. Isso seria alguém relapso em relação à criação dos seus filhos. Vamos para a leitura. O primeiro tópico diz assim: omissos para com os filhos. O texto de 1 Samuel 2,12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Imaginem um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais conviviam com os seus trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam ao Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do novo procedimento dos seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. É preciso ensinar a disciplina para os seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, meus amados, eu quero aqui fazer essa distinção entre Eli e entre Samuel. O autor diz que Samuel, ele diz assim: no caso Samuel não foi diferente, seus filhos não tiveram nenhuma disciplina. Eu não posso, querido, afirmar que Samuel não tenha dado nenhuma disciplina, mesmo que os filhos tenham se rebelado, tenham se tornado o que se tornaram. Eu não posso afirmar, porque o texto não deixa claro que se essa consequência deu-se por essa falha de Samuel, ou simplesmente os jovens decidiram ser o que foram, que é a conclusão que eu tiro, tá bom? Mas o certo é que nesse tópico o autor ele traz algumas verdades que eu quero destacar agora. Então ele diz assim, imaginem um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam o Senhor. Parece uma coisa assim ilógica, né, meus amados? Parece uma coisa que não dá para se imaginar. Como é que um pai que vive por 40 anos desenvolvendo o ministério sacerdotal, e diz a Escritura que os filhos de Eli não conheciam ao Senhor? Não parece assim algo contraditório? Como é que esse homem representava o povo de Deus e os seus próprios filhos não conheciam o Senhor? É algo assim a se pensar, mas é uma realidade, né? É uma realidade, tanto que nós estamos vendo este exemplo aqui dos filhos de Eli, que o seu pai, vamos dizer, era um pastor, liderava o povo, mas os próprios filhos não conheciam ao Senhor, ou seja, não seguiram os mesmos passos do pai, não tinham a mesma fé do pai, não adoravam o Senhor como o pai adorava, rejeitaram, né, aquilo que o pai tanto se dedicou, que foi o ministério sacerdotal. Eu coloquei aqui que o destaque que eu faço aqui, meus amados, essa é uma realidade. Pais ensinavam os ritos e não a comunhão com Deus. Quem sabe aqui Eli, ele se apegou à ritualística, aos ritos, né? A questão da matança dos animais, o horário do incenso, de queimar o incenso, aquele ritual ali do templo, né? Do tabernáculo, que diga. Mas ele não ensinou a comunhão que aquelas crianças deveriam ter com Deus.
porque muitas das vezes alguns líderes agem assim, dizem que a criança deve ir para o culto, diz que a criança deve ir para a escola bíblica dominical, a criança tem que ir para o ensaio das crianças, a criança tem que ir para aquilo outro, mas o pai mesmo não senta com a mãe, junto com a mãe e os filhos, para dizer que Deus os ama, que Deus fez isso e aquilo, e que a criança precisa também amar o Senhor. Criar, meus amados, na mente da criança essa comunhão com Deus, porque se não for assim, meus amados, com certeza ao crescer essa criança se desviará dele. E é contrário, né? Aquilo que diz lá em Apocalipse: ensina a criança no caminho que deve andar, até quando crescer não se desviará dele. Entenda que esse desviar não está falando sobre abandonar, é que o conhecimento estará para sempre na mente da criança. Se você for perceber, queridos, uma das raríssimas coisas que não podem nos tirar é o conhecimento. Uma das raras coisas que nós temos, que as pessoas não conseguem nos tirar, é o conhecimento. Por isso que o texto lá de Provérbio diz: ensina a criança, e ainda que se desvie, e ainda que cresça, não se desviará dele. Ou seja, não tem mais como tirar esse conhecimento da criança, da mente da criança. Continuando aqui com os meus apontamentos, queridos, aqui no final diz: não há disciplina familiar sem a presença dos pais. E um ministério ou uma vida cristã pujante passa por um bom relacionamento com a família. Porque o autor está dizendo que muitos obreiros, eles querem fazer esse escalonamento: ministério, família, não é isso? É Deus, ministério e família. Segundo o professor Osiel Gomes, esse escalonamento nem deveria existir, a não ser Deus aqui em cima, amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? E aqui em linha reta, a família e o ministério. Não deveria ter essa diferença, quem vem primeiro, a família ou o ministério. Não, para ele as duas coisas estão no mesmo nível, porque se encaixa exatamente com aquilo que eu estou dizendo aqui, meus amados. Não há um ministério, uma vida cristã pujante, sem que essa vida ou esse ministério passe por um bom relacionamento entre a família. Então, para ter um bom ministério, para ter uma vida pujante, cristã, é necessário ter uma boa família. Então, tudo vai começar da criação dos filhos. Amém, meus amados? Vamos adiante para o segundo subtópico dessa lição, que diz assim: a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que líderes de igreja na atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, o ministério obreiro deve ser um pai que cuida, principalmente da própria família. Isso está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. O que eu sempre digo, meus amados, tudo na vida é o equilíbrio. Tudo na vida é o equilíbrio. Alguém diz: o sal faz mal para a saúde. Depende. Se for sal exagerado, com certeza vai fazer. Alguém diz: o açúcar faz mal para a saúde. Depende. Se for muito açúcar, vai fazer mal. Alguém diz: o café faz mal para a saúde. Depende. Se for café exagerado, com certeza vai fazer mal. Mas se tiver o equilíbrio no sal, se tiver o equilíbrio no açúcar, se tiver o equilíbrio no café, querido, isso vai dar certo. Isso serve de benefício para a nossa vida. Porque nessa vida, meus amados, tudo é equilibrado. Até mesmo, vamos dizer assim, elogios do esposo para a esposa. Se aquele elogio é durante 24 horas do dia, daqui a pouco aquilo se torna repugnante. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Tudo nessa vida tem que ter o equilíbrio. E entre o ministério e cuidar da família,
tem que ter o equilíbrio, tem que ter a dedicação ao momento para a família, tem que ter a dedicação ao momento para o ministério, para o desenvolvimento da obra do Senhor Jesus Cristo. Fazendo isso, eu creio, queridos, que está dentro do centro da vontade de Deus, esse equilíbrio. Amém? O terceiro subtópico diz assim: tratamento inadequado. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública de líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos dos líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como os outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um bom tratamento sadio com os filhos de obreiro, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submete à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e admoestação. O bem-estar da família passa pela admoestação. Realmente, eu concordo plenamente com o que diz aqui o autor. Os filhos de obreiros, de pastores, naturalmente sofrem uma pressão. Que tipo? Que ele tem que ser o certinho, que ele tem que ser o santinho, que ele tem que ser o mais correto possível, que ele tem que dar o exemplo para tudo, para todos. Essa é a pressão que o filho do líder, do pastor, ele sofre naturalmente. Alguns pais, pastores, por deixarem-se ser pressionados, eles acabam também pressionando os filhos e exigindo daquilo que os filhos não podem nem corresponder devido à idade que tem, né? E vão crescendo nessa pressão, nessa sujeição. Quando pegam uma certa idade, eles acabam se desviando da fé, eles acabam se afastando da fé, e isso não é ideal, não é uma boa coisa. Talvez, se eu tiver a graça de ter algum pastor me escutando, não ser das pressões, né? Não ser das pressões, haja dentro do equilíbrio, porque se ceder às pressões e essa pressão chegar até o seu filho fora da normalidade, com certeza ele se rebelará com a fé e se desviará, naturalmente se desviará, mas não é isso que eu quero, não é isso que você quer, com certeza. Então ande por aquilo que é certo, por aquilo que é correto, dentro do equilíbrio. Amém? Vamos aqui para a leitura da conclusão, meus amados, que diz assim: os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. Tem casa que não tem essa realidade de conversa, de diálogo, né? Infelizmente. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Olha só, Deus espera que os pais estejam presentes na formação dos filhos. Então, a ausência dos pais, a ausência pontuando, seja física ou seja da afetividade, isso trará consequências. Nem a ausência física e nem a ausência de afetividade contribuirá positivamente para a família. Pelo contrário, queridos, só trará mais prejuízo. Mas que Deus nos dê sabedoria, que nós possamos andar pelo melhor caminho de equilíbrio, e tudo pautado pela Escritura, da maneira que agrada e alegra ao Senhor Jesus Cristo. Eu espero ter contribuído para a tua vida, que Deus em Cristo possa te abençoar. Permitindo o Senhor, nós estaremos aqui na próxima lição, em nome de Jesus. Amém e amém.